Certamente você vai concordar com a gente que os tempos são de mudanças constantes e velozes, em que em um mundo de relações líquidas, a impermanência é a regra. Mais que nunca, as empresas precisam ser resilientes, adaptativas, ágeis e criativas para explorar novos modelos de negócios e formas de produção em diferentes segmentos de mercado. É muito fácil reconhecer o papel revolucionário que as tecnologias digitais desempenham nesse cenário para ajudar as corporações a enfrentarem todos os novos desafios que terão pela frente. Difícil mesmo é descobrir como capturar totalmente os diferentes tipos de valor que essas tecnologias oferecem, de forma flexível e exponencial. Ao mesmo tempo em que recorrem à nuvem como uma espécie de sistema operacional sobre o qual todos os novos modelos de negócios digitais serão construídos, as empresas têm se deparado com o imperativo de investir nas competências digitais de todas as pessoas para alinhar a cultura corporativa à transformação digital. O momento pede um novo tipo de liderança capaz de gerar engajamento e produtividade mesmo em ambientes híbridos e de alta volatilidade, sempre para inspirar suas empresas a praticar o desapego, desaprender velhos hábitos e aprender novas competências. Segundo o World Economic Forum, cerca de 85 milhões de empregos poderão sumir do mercado global até 2025. Esse número te apavora? Bom, existe um outro aqui que pode trazer algum alento. 97 milhões de novas oportunidades podem ser criadas, mas tanto as empresas quanto as suas forças de trabalho precisarão estar bem preparadas para aproveitá-las. Quer saber como? Vem com a gente! Olá, nós estamos começando o primeiro episódio da minissérie Empresas Líquidas. Queria dar só uma palhinha desse que será o nosso papo aí em 4 episódios, né? A ideia nossa é mostrar claramente, como a gente diz na The Shift, que a mudança é a única constante, né, no século XXI. E ela é muito veloz. Então, já diziam lá os antigos filósofos que a impermanência das coisas é a regra. Isso nunca foi tão verdade quanto para o mundo digital, né? As empresas estão assumindo cada vez mais uma cultura resiliente, adaptativa, ágil, criativa, olhando muito para os consumidores, para os seus clientes e tentando se adaptar a esse ritmo de vida, que é um ritmo de vida cada vez mais interconectado e cada vez mais digital, como a gente está falando aqui. Então, a gente sabe, por exemplo, que nessa nova era que está entrando, né, e a gente já vai aí com alguns anos dela, a nuvem passou a ser um sistema operacional onde todos os negócios são construídos, né? A questão da infraestrutura, de conectividade, passou a ser mandatória, todo mundo tem que olhar muito para isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente está pensando nessa transformação digital dos negócios, a gente também tem que lidar com questões como segurança, e tudo que vem a reboque, né? Então, é um momento que pede um novo tipo de lideranças que precisam entender melhor como engajar as suas audiências, como aumentar a produtividade digital das suas empresas, como trabalhar em ambientes híbridos e equipes híbridas, né, de alta volatilidade. Então, eu queria dar boas-vindas para os nossos primeiros convidados, que são a Daniela Libânio, diretora de Learning Trends da Ferrolab, o Marcelo Miguel, diretor executivo de marketing e negócios da Embratel, e o Otávio Dantas, sócio-diretor administrativo de transformações do Boston Consult Group, o BCG. Muito bem, prazer estar aqui hoje. Eu trabalho na Ferrolab, atuo então com aprendizagem há 25 anos e hoje a gente trabalha então atendendo todas as grandes empresas aí do contexto brasileiro, também da América Latina, trabalhando com desenvolvimento humano. Oi, um prazer estar com vocês. Muito legal também sobre o tema, né? Conversar sobre esse processo todo de transformação que a gente vem vivendo já há muito tempo e que foi acelerado aí com a pandemia. Enfim, vamos debater aqui coisas interessantes. Bom, você já antecipou aqui, eu sou sócio do BCG, trabalho bastante com a parte de transformação digital, agilidade, tecnologia. Prazer conversar com vocês também.
Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: quando vocês ouvem que as empresas precisam pensar digital, o que vem à mente? Começando pela Daniela. Vamos lá. Bom, pensar digital, então, envolve trabalhar com cultura. Então, trabalhar com estrutura, com processos, com tecnologia e, fundamentalmente, com pessoas. Pessoas na perspectiva de uma liderança, só que uma liderança inspiradora, não é uma liderança baseada em comando e controle, e comunicação, como você estava dizendo já, Cris, uma comunicação fluida, uma comunicação em rede. Eu vejo, assim, de uma forma muito parecida, mas dentro de um contexto em que envolve cultura, que envolve a tecnologia e que envolve os modelos de negócio, né? Esse mix de cultura, que é mudar o mindset de toda a organização, que não é de um dia para o outro. Aliás, toma muito tempo, né? A gente deu até uma acelerada, mas toma tempo. A tecnologia como meio e não como fim, que vai viabilizar todas as plataformas de negócios dentro de uma visão de um novo pensamento e que, por consequência, vai mudar o modelo de negócio, né? Então, tudo que a gente tinha no passado, através de critérios e verdades, a gente tem que alterar isso e, junto com esse processo de mudança de mindset, com a tecnologia ajudando fortemente nesse processo e com as visões de novos modelos de negócio, né, que a gente vem acontecendo isso ao longo de muito tempo, e não só em função de pensar digital, mas do pensar através de um processo mais acelerado, isso traz a discussão desse pensar digital. E tem que haver algum tipo de habilitador que faça com que esse pensar digital seja mais fácil, né? O que vem na minha cabeça quando eu penso em mindset digital é um pouco aquela lógica, aquela brincadeira da expectativa da realidade, né? Quando você fala assim, quem concorda com o mindset digital, quem acha importante transformar digital, todo mundo acha, né? Agora, quando você percebe quem quer se transformar, né? Ou a sua área precisa ser transformada em geral, nem tantas pessoas gostam. Então, eu acho que qualquer grande mudança para ser bem sucedida, ela tipicamente precisa, ela depende de três condições que são bastante básicas. A primeira, que é a parte da prontidão. O que é a prontidão? As pessoas da empresa precisam concordar que é a hora de se transformar. Segundo, é a disposição, ou seja, precisa ter um engajamento, né, na mudança, até face a várias outras prioridades que os executivos têm. E o terceiro é a aptidão, precisa de um ferramental e habilidade para transformar e para se transformar muitas vezes. Então, se não cumprir com essas três condições básicas, acho que é bastante difícil de dar tração para um movimento como esse e acelerar aí engatar a quinta marcha. Eu vou continuar o papo com você, porque me parece que esses pontos que você tocou, eles hoje acabam sendo muito contaminados pela questão do consumidor, né? É o consumidor que está dando o drive para que as empresas possam se convencer de que elas, de fato, precisam mudar os negócios até para sobreviver. Então, eu queria entender um pouco com você como é que, por exemplo, o uso de dados, né, toda essa questão de prestar atenção no consumidor, como é que esse consumidor está transformando as empresas em empresas data-driven, totalmente orientadas para atender o desejo dele. Eu acho que o grande desafio nesse ponto está mais associado a como utilizar esses dados. Na minha experiência, a maioria das empresas, elas, independentemente se ela tem muitos dados ou não, nem tantos dados, a experiência que eu tenho é que as empresas não conseguem fazer um uso efetivo dessa informação, tipicamente, da forma como poderia. Então, talvez o principal desafio esteja na minha visão, em usar bem esses dados. Saber usar bem o dado, né? Tem muita gente até coletando dado demais, e nesse ponto a tecnologia, num primeiro momento, ajudou pra caramba, né, Marcelo? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que essas novas tecnologias, a gente está falando de IoT, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando do 5G, entram nesse cenário, né, que o Otávio acabou de falar, que é
uma coleta de dados e uma coleta, de alguma forma, não tão mais abrangente como a gente tinha no passado, mas bem clara, de acordo com os objetivos do negócio, e como a gente consegue, com a tecnologia, tratar bem esses dados. Na verdade, o que a gente precisa buscar, talvez, seja entender melhor a jornada do nosso cliente, o comportamento desse nosso cliente, e, a partir daí, fazer algumas tratativas para que a gente seja mais preventivo do que reativo dentro dessas funções, né? Do ponto de vista das tecnologias, nós já tivemos várias ondas, né? E a gente escuta sobre inteligência artificial, a gente já escuta isso há mais de 10 anos, machine learning, o próprio IoT, que a gente vai ter uma gama enorme de dispositivos conectados, e aí vai precisar de muita segurança, com muita densidade e velocidade. Mas toda essa gama de tecnologia, de informações, além de ter um grande tratamento de dados adequado, através de um analytics efetivo, o que vai viabilizar toda essa gama na sua potência de utilização, eu tenho certeza que vai ser o 5G, né? Porque o 5G é que vai dar grau de velocidade, densidade e latência para que tudo isso aconteça da forma com que a gente quer, na velocidade que a gente quer e no tempo de resposta que a gente quer. Junto com o que você comentou no início, que é a migração para a nuvem através do conceito de edge computing, né? A gente vive em ciclos. A gente caminha para o centralizado e agora volta para um processo descentralizado, né? E em função dessa descentralização, dessa atividade nas bordas, por isso que eles chamam de edge computing, né? A gente vai conseguir viabilizar tudo aquilo que 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou sei lá quantos anos atrás, a gente imaginava os Jetsons lá, alguém fazendo uma operação remota, um processo da indústria 4.0 sendo alavancada com robôs e, efetivamente, os carros autônomos na sua essência, enfim, tudo isso é viabilizado através dessa grande infraestrutura. E aí está o desafio de empresas que não eram nativas digitais e têm todo esse dolorido processo de migração, né? Algumas passam, outras não passam, de ser a grande, e principalmente, por exemplo, na área que eu estou, na empresa que a gente trabalha, de ser um grande, sai de um communication service provider, que é uma empresa tradicional de telecomunicações, para um digital service provider e agora para o enable, que é aquilo que eu comentei também no início, de ser o grande alavancador e habilitador de toda essa gama de novidades e tecnologia. É que é uma malha, né? Tudo acaba intercambiado, né? Ação e reação, né? Exatamente. Efeitos e causas e efeitos. É isso aí. Bom, falando em causas e efeitos, né? A gente não vai chegar nesse cenário que a gente traçou aqui se a gente não tiver pessoas envolvidas nessa transformação digital. E aí a empresa tem um grande trabalho para fazer de experimentação, né? De agilidade dos seus processos, né? Como é que isso acontece, Daniela? Pois é, a gente tem aí um desafio grande que é, da mesma maneira que o Marcelo estava dizendo, que a gente tem empresas que precisam passar pelo longo caminho e doloroso caminho da transformação digital e outras que nem venham a passar, a gente tem aí o difícil caminho das lideranças, pensando nas empresas hierarquizadas, mudarem seu modus operandi, o que é difícil, porque isso tem a ver com valores. Esse modus operandi do comando e controle não é fácil de ser quebrado, principalmente quando você vem de gerações, né, de 20 anos, que as pessoas dizem, poxa, eu sempre trabalhei assim e dava certo, por que agora eu vou ter que fazer de outro jeito? E, ao mesmo tempo, a gente tem, mesmo nas empresas nativas digitais, desafios grandes pela frente, que são pessoas que, muitas vezes muito jovens, que nunca foram líderes e se veem experimentando essa posição de hierarquia, também com muitos acertos e erros e gerando muitas dores.
pelo caminho à frente. Então, existem ideais de trabalhar colaborativamente, de trabalhar em equipes que vão se construir confiança, valorização das pessoas, relacionamentos construtivos, mas na grande maioria das vezes as pessoas não têm nem autoconhecimento, nem subsídios internos para fazerem essas relações todas acontecerem. Então, o desafio é esse, né? Para você construir equipes de alta performance que conduzam todo esse processo necessário, você precisa primeiro ter autoconhecimento e inteligência emocional e algumas skills, alguns conhecimentos básicos necessários de gestão de equipe para você fazer todo esse movimento acontecer. Isso é fundamental, e a grande maioria das pessoas não tem. Então, nem de uma ponta daqueles que vão passar pelo processo de transformação, ou que talvez nem passem, nem na outra, que são nas startups, nas empresas que estão começando com essas jovens lideranças. E que talvez também não são tão jovens, mas que estão experimentando liderança pela primeira vez. Muda muita coisa, né? Muda muita coisa no dia a dia, né? No trato. Todo mundo precisa ter um foco muito claro de para onde ir, né? E às vezes esse foco é muito diferente do foco anterior, né? Então realmente tem tem os rompimentos, né? Então tem gente que fica pelo caminho, não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito. E aí eu queria voltar para o Marcelo, porque acho que essas mudanças de papéis corporativos da transformação digital também está trazendo uma mudança aí grande nos orçamentos de TI, né? O orçamento hoje está muito diluído por toda a organização. Não adianta mais falar só com aquele cara que era uma cara de comunicação, que a Embratel estava muito acostumado a falar, com aquele cara que é o cara de TI. Hoje você precisa falar com a alta liderança, né? E tem que mostrar para a alta liderança que esse mundo está mudando. Como é que isso se dá, do ponto de vista de vocês, Marcelo? Assim, quando a gente fala desse processo todo dentro da organização, e a gente também oferece isso como uma consultoria, você tem que viver esse processo dentro da sua organização e, ao mesmo tempo, dizer que utilizou aquilo, sofreu com aquilo, mas que você tem algumas orientações para dar também dentro de N verticais de negócio. Hoje em dia, a gente não fala mais de departamentos de TI, né? Essas coisas on-premises não existem mais. Na verdade, as soluções aparecem em diversas áreas, né? Desde a área de suprimentos, passando pela área de marketing, considerando esse grande approach top-down da liderança, porque se não for de cima, as coisas não andam. E também não funciona mais dentro das organizações ter um grupo só de inovação, senão aquele grupo fica isolado dentro da organização. Todo esse processo de squads, de agile, é lindo, maravilhoso, mas ele tem que ter uma organização, senão você vê dentro de uma determinada empresa 100 projetos de agile e as pessoas não definindo qual é o propósito daquilo. Não é porque eu estou fazendo esse negócio multidisciplinar. Então, aquele papo lá da cultura, da organização, da tecnologia e dos modelos de negócio, se a gente não definir assim, quais são os propósitos assim, dessa organização e onde a gente também imagina chegar, não funciona. E por isso a gente vê aí vários conceitos sendo trabalhados, né, de empresas, né, dentro de um conceito dessas empresas biônicas, que são as empresas que nasceram digitais. É mais fácil trabalhar assim. Elas conseguem replicar as coisas de uma forma mais fácil, através de grandes plataformas digitais. E os ativos que elas adotam não são físicos, comportamento, a plataforma digital e o cognitivo. E aí, esse processo de reaprender e aprender e reaprender, que a gente comenta muito, é super importante, né? Você nunca está preparado, sempre você tem que estar reaprendendo. E dentro da organização, essa disposição por mudar, e não é mudar a qualquer custo ou mudar por qualquer coisa, é mudar para você sempre agregar valor, também traz esse conceito
inclusive eu estou lendo um livro aqui, não, na verdade já li, de antifrágil, né? A gente sempre diz assim, não, qual é o processo de fragilidade? É a resiliência. Mas esse conceito de antifrágil é muito mais forte que a resiliência, porque a resiliência, no final, você tem a pressão, você adota uma sistemática, você sobrepõe obstáculos, enfim, mas você volta depois ao seu estado normal. A tal da antifragilidade faz com que você, com a aleatoriedade, com o caos, você melhore o que era o seu estado normal. Então, esse é um conceito até novo, que, assim, não adotando só palavrinhas, mas que se a gente começar a exercitar isso, eu acho que a gente só tem crescimento dentro desse conceito, entendeu? Entender a essência dele, né? As coisas acontecem, a gente está preparado para o que vem, né? A gente precisa olhar... E talvez a gente nem perceba que está fazendo isso, mas todo esse processo termina, você faz aquele, né? É muito legal. É isso aí. Bom, Otávio, falar em empresa biônicas, acho que você tem cátedra, né, para falar. O BCG está trabalhando muito nisso, inclusive para ajudar as incumbents a se transformarem em empresas biônicas, né, a transformar os seus negócios nessa direção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e, inclusive, tocasse também no desafio que é você hoje conseguir fazer essa mudança com as pessoas trabalhando remotamente, né? A gente ouviu muito já falar disso. Como é que você pega aquele pessoal que estava respirando inovação, respirando a transformação, que de repente teve que ficar todo disperso e junta outra vez, né? De fato, a gente fala muito de empresa biônica, bacana o Marcelo ter até falado isso. Eu vou dizer aqui que nós cunhamos esse termo, depois eu vou checar isso. Mas eu acho que sim, tá? Mas eu acho que sim. E no fundo, a empresa biônica, ela, e naturalmente as nativas digitais, elas meio que nascem biônicas, é verdade, mas a gente trabalha muito com as empresas mais tradicionais para fazê-las virarem biônicas. E, no fundo, o conceito do biônico é o homem-máquina, né? E aí, pensando isso numa lógica de empresa, a gente está falando de uma empresa que tenha toda a parte de tecnologia em simbiose com a parte humana, né? Que acho que esse é o grande diferencial competitivo das empresas nativas digitais. E acho que um ponto que foi mencionado, obviamente, que é super importante, é ter muita clareza sobre o objetivo e como é que você aplica as capacitações humanas e tecnológicas para entregar esses objetivos, né? A gente fez alguns estudos recentes, até durante o Covid, e de fato tem alguns números bastante impressionantes. Não vou me lembrar aqui na vírgula, mas depois a gente pode até compartilhar o link aí dos estudos globais. A gente fez para o Brasil também. E é interessante ver que as empresas mais maduras, né, ou as biônicas, elas tiveram uma queda de receita, de rentabilidade, valor de mercado muito menor durante a pandemia, e elas se recuperaram muito mais rapidamente do que as empresas que a gente chamava lá de retardatárias. Então, de fato, isso já era um diferencial competitivo, acho que com o Covid se tornou um diferencial competitivo ainda maior, e acho que quem estava atrás nessa jornada digital precisou realmente se reinventar, e correr atrás do prejuízo. Agora, quando a gente fala de trabalho remoto, eu acho que, de novo, acho que as empresas biônicas estavam muito mais bem preparadas para lidar com esse tipo de realidade, né? Então, quando você começa a falar de tópicos como digital, inclusive, né? Ponto de experiência do cliente, que é a junção do mundo digital com o mundo físico, a multicanalidade, onde o cliente pode começar uma jornada de compra no celular e terminar na loja, vai por WhatsApp ou vice-versa. Eu acho que o digital, a tecnologia, ela viabilizou esse tipo de jornada de compra, tanto na interface com o cliente, mas internamente também, né? Eu acho que as tecnologias que nós estamos usando até aqui, né, para conversar, um Zoom aí ou qualquer outra ferramenta análoga, acho que hoje é muito parte do nosso dia a dia, né?
A gente viu muito isso, né? Muita gente tendo que exercitar essa questão da multicanalidade cada vez maior, né? Então, aquelas empresas que ainda não olhavam para um e-commerce, por exemplo, tiveram que dar um salto, foram obrigadas a dar um salto aí de transformação digital de mais de 15 anos, de repente, né? E ainda assim tem muita coisa para fazer, porque tem que arrumar a casa. Aí aquele pessoal que não estava acostumado a trabalhar colaborativamente internamente teve mais dificuldade de trabalhar colaborativamente com as ferramentas colaborativas, né? Porque você só consegue usar uma ferramenta colaborativa se você tem os skills necessários de colaboração, né? Se você sabe que é importante, de repente, colocar uma mensagem para todos, deixar disponível um determinado documento, enfim, tem uma série de coisas, olhar para as agendas de uma forma que você, de fato, precisa segui-las e cumpri-las, né? Olhar para toda a jornada de desenvolvimento de produtos e serviços também com esse olhar de que, se eu atraso do meu lado, eu atraso a cadeia inteira. Às vezes dá para ir de forma descasada, mas muitas vezes não, né? As coisas são interdependentes e se a gente não olhar para o todo, a gente acaba, de alguma forma, prejudicando o trabalho de toda a organização. Aí eu jogo para você, Daniela, porque tem uma pergunta que é o seguinte, olha, essa automação toda que foi necessária, tanto para sobreviver digitalmente com o negócio, quanto para que você pudesse trabalhar remotamente, ela acabou desafiando as empresas a redesenhar as suas estratégias, né? E as suas estratégias internas até, né? Então, assim, esse aprendizado de novas habilidades, que a gente falou muito aqui, do upskilling, do reskilling, né? Tem a jornada do consumidor lá dentro, mas tem a jornada interna da organização. Como é que a gente assegura que todos na organização vão estar engajados nessa jornada? Tem receita para isso? As ações de reskilling e upskilling nas organizações passaram a ser uma tônica cada vez mais fundamental e cada vez mais realizada. Cada vez mais nós temos, a gente vem sendo chamado para realizar isso, mas mais do que isso, para conscientizar as lideranças da importância de se mudar o perfil das lideranças. Porque, como vocês bem disseram, é uma mudança de paradigma na estrutura organizacional e no modo de se pensar a liderança. Então, o achatamento dos níveis hierárquicos é fundamental, a desburocratização é fundamental, é tudo o mesmo pacote, está tudo no mesmo lugar. Porque se há uma conscientização de toda a organização de que esses valores estão mudando, e com isso vem todo o discurso do propósito e da conexão do propósito com os valores da empresa que se trabalha, que as novas gerações trazem isso também com muita força, e não é papo furado, isso de fato vem com muita força dessas novas gerações, isso tudo precisa ser trabalhado numa perspectiva muito mais ampla e de conscientização de toda a organização. E aí sim, esse trabalho consensado, aberto, transparente, para que as pessoas tenham consciência de que não, eu não vou perder o meu emprego, mas eu preciso aprender a fazer novas coisas. Se você olha para o campo, por exemplo, aquelas milhares de pessoas desempregadas em função da tecnologia que chegou no campo em todas as etapas da safra, será que teremos condição, de fato, de fazer reskilling e upskilling em toda a nossa sociedade, né? São muitas questões aí para serem colocadas na mesa, né? Acho que esse é o maior desafio, né? Porque se a gente for deixando muita gente para trás, a sociedade entra em colapso. E aí nada do que a gente está falando aqui prospera, né? A gente precisa que a economia seja próspera, né, para que tudo isso que a gente está conversando aqui, de fato, aconteça e continue acontecendo na velocidade que vem acontecendo, sem quebrar cristais, né? A gente não pode realmente... Tem um esforço muito grande, o Fórum Econômico Mundial vem falando muito sobre isso, e não tem a ver só
Normalmente o Fórum Econômico Mundial fala da indústria 4.0, mas hoje tudo é indústria, né? Se a gente for olhar para o campo, o maquinário que está no campo, toda a questão da inteligência artificial entrando, toda a questão da IoT, a questão do 5G, quer dizer, se a gente for olhar para a sociedade como um todo, está todo mundo dentro do mesmo caldo e todo mundo visto dentro dessa perspectiva da indústria 4.0. E aí todo mundo vai ter que se adaptar. E o Brasil precisa fazer esse dever de casa, e vem fazendo, né? Então, eu tenho olhado para muita gente, conversado com muita gente, me surpreendido, porque às vezes a gente tende a ter uma postura um pouco mais, vamos dizer assim, que não é tão otimista, né? Mas tem muita gente otimista dizendo, não, a gente está fazendo, e a gente vai fazer, né? Talvez um pouco mais devagar do que os outros, mas a gente vai chegar lá. E isso acho que é o mais importante. A gente está chegando no fim, e eu queria passar uma rodada final para vocês, dentro dessa perspectiva, né? Olhando para a nossa casa, em que ponto a gente está e o que a gente precisa acelerar. Então, começo pelo Otávio. Nossa casa é o Brasil, você diz? Isso, exato. Legal. Não, bom, eu vou aproveitar o gancho do finalzinho da sua conversa com a Daniela, uma pauta que é relacionada a essa, que é uma pauta na qual eu me engajo e acho que é super crítica para o Brasil, é a questão de inclusão digital. E, obviamente, upskilling e reskilling é importante, principalmente para quem já está conectado, mas hoje a gente sofre um grande problema do que a gente chama do digital divide, que é o fosso digital. A gente vê isso tocando adultos, mas também tocando crianças, que é uma coisa que dói meu coração. Durante a pandemia, quase 100%, 98% das crianças das classes A e B tiveram aula. Se eu olho para as classes D e E, 1 em cada 3 crianças não tiveram aula. Seja porque não tem internet em casa, ou seja porque tem uma internet de má qualidade, ou tem uma internet boa, mas não tem um computador, ou tem um computador para 5 crianças. Então, a realidade é muito triste, né? Então, assim, se eu tivesse que escolher uma pauta na qual eu me engajo, quero me engajar mais e convido outros para se engajarem, é essa da inclusão digital. Acho que é central aí para o nosso Brasil ir para frente e conseguir brigar, entre aspas, né, mas competir de igual para igual com várias outras nações, né, quando o Marcelo fala de 5G, poxa, a gente pega a Coreia do Sul, praticamente já tem 100% de cobertura 5G no país todo, a gente ainda está longe disso, né, não tem nem o edital do 5G ainda efetivamente publicado e a licitação lançada. Então, acho que tem muito para ser feito aí, e aí eu acho que é uma combinação de esforço, governo, empresas, sociedade civil, realmente para levar isso para um próximo patamar. Muito bom. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está desenvolvendo uma plataforma no WhatsApp para fazer com que as crianças das escolas públicas consigam, de alguma forma, receber os conteúdos didáticos e sejam acompanhados por seus professores usando o WhatsApp por conta da presença maior e da grande conectividade que o WhatsApp traz para toda a sociedade brasileira, né? Então, aí eu jogo para você, Daniela, que é a questão seguinte: acho que a criatividade está ajudando todo mundo, né, aqui dentro do Brasil a fazer essa passagem, né? Pois é, nós temos alguns casos muito interessantes lá na Ferolab de clientes que estão transformando suas entregas, nós chamamos de entregas, né, que eram antigamente presenciais, agora de online. Um caso é um cliente que trabalha com escolas públicas do Brasil inteiro e que antes nós fazíamos a transposição didática dos conteúdos para entregas presenciais, para aulas presenciais, e hoje nós fazemos a transposição didática todinha para produtos digitais, são infográficos, e-learnings, etc., e que são realizados hoje de maneira digital e distribuídos em todas as escolas públicas do Brasil. Então,
e também por meio de aplicativos que são criados dentro de casa. Então, mudou a forma de trabalhar, os professores estão se adaptando, eles também tiveram uma curva de aprendizagem nos primeiros meses, mas a gente percebe que hoje eles já estão muito mais adaptados, e também nós vamos revolucionando essas tecnologias, porque conforme eles vão se adaptando, a gente também vai sofisticando para ficar mais agradável para as crianças também, incluindo jogos, por exemplo, enfim. Muito bom. E aí, internet está no sangue da Embratel, né? O nosso DNA da internet brasileira tem a Embratel lá. E nuvem é hoje a grande plataforma. O que eu imagino, gente, nós somos aqui otimistas, né? E dentro desses últimos 2 anos aí, que a gente já pode quase considerar 2 anos quase de pandemia, o que a gente identificou foi que, mesmo considerando diversos graus de maturidade digital das organizações, aquelas que tinham o mínimo possível conseguiram sobreviver e se mostrar relevante, e não desaparecer, né? Esse seu exemplo de conteúdo via WhatsApp é uma forma. O WhatsApp é o básico do básico de um conceito de omnicanalidade. Você pode chegar a níveis muito mais maduros de digital, né? E, de alguma forma, por mais que a gente tenha críticas de algumas coisas não funcionaram, muitas funcionaram. Então, é aquele copo meio cheio, meio vazio, eu estou olhando ele meio cheio. Porque a criatividade, a persistência que a gente tem que ter, né, em buscar, em desenvolver esse processo todo do 5G e tal, que pode ter inclusão digital nesse edital aí, que vai favorecer e que vai ampliar o escopo, eu acho que tudo isso somado, ele tem que dar um vetor positivo, né? E esse vetor positivo é que nos agarra aqui para correr atrás e buscar sempre melhorar e tentar atender dentro do processo de inclusão, né, digital, e dentro do processo de transformar esse país realmente naquilo que a gente acha que ele merece, onde deve estar, né? Buscar sempre crescer, e não precisa ter apesar de ser um grande habilitador o 5G, você tem indústria 4.0 sem 5G. Mas o 5G vai fazer com que essa indústria dê um salto, obviamente. Estamos chegando lá, estamos. Mas a indústria 4.0 já existe há algum tempo, né? E todas essas habilidades que foram conseguidas e criadas, elas só vão ser alavancadas a partir daí. A gente vai ter um episódio só sobre isso. E eu posso dizer, porque eu já tenho um spoiler aqui, que foi muito legal. Então, assim, olhando para tudo que a gente está fazendo, eu só queria deixar também a minha visão otimista, que depende de todos nós. Depende de cada um dentro da empresa, depende das empresas, depende do governo, mas, sobretudo, depende das pessoas que estão lá. Então, a gente tem como superar obstáculos, sim. Todo mundo junto, a gente chega lá e as empresas conseguem olhar para esse mundo líquido e passar por ele e abraçá-lo de uma forma muito mais consciente, muito mais rápida, como está pedindo essas mudanças que a gente está vendo por aí. Então, muito obrigado a todos. Eu queria que vocês se despedissem agora para a nossa audiência. Obrigada, Daniela. Obrigado, Otávio. Obrigado, gente. Obrigado, Otávio. Prazer. Obrigado, muito Cristina. obrigada, gente. Foi um prazer.